Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Muito obrigado você que já é inscrito nesse canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva em nome do Senhor Jesus Cristo e que nós possamos juntos compartilhar a palavra do Senhor. Irmãos, eu gostaria de estar compartilhando aqui Amós, capítulo de número 5, verso de número 21. Eu gosto muito de observar o título das mensagens. E o título aqui diz: Deus exige justiça e não sacrifícios. Eu disse para minha esposa, algum tempo atrás, eu fiz para ela, eu dei para ela um exemplo do que é justiça. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? E eu tenho um pedaço de pão. Eu não posso cortar um pedaço de pão maior e dar para um e cortar um pedaço de pão menor e dar para o outro. Eu tenho que cortar o pão no meio e dar para cada um dos 2. Isso é justiça, é um exemplo de justiça, né? Justiça é igualdade, ou seja, eu não posso ser parcial, eu tenho que ser imparcial. Eu tenho que olhar ambas as partes. Por exemplo, eu tenho um irmão, meu irmão roubou, eu não posso passar a mão na cabeça dele. Apesar dele ser meu irmão, ele roubou. Então, é errado. Isso é justiça, mesmo que ele seja meu irmão. Então diz, Deus exige justiça e não sacrifício. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos assim, nós costumamos colocar coisas à frente daquilo que realmente Deus ele requer de nós, né? Nós mudamos valores, princípios. Então Deus exige justiça e não sacrifícios. Nós oramos de madrugada, é um sacrifício. Nós jejuamos, é um sacrifício. Mas entre, por exemplo, amar o próximo e fazer um jejum, entre amar o próximo e orar de madrugada, para Deus o que vai ser mais relevante vai ser amar o próximo. É um exemplo que eu estou dando. Não que nós não possamos jejuar, não que nós não possamos orar na madrugada, entendeu? Porque é uma espécie de sacrifício, orar de madrugada, jejuar, né? Mas eu não posso colocar uma coisa no lugar da outra, entendeu? As coisas têm que ser por ordem, né? Tudo tem sua ordem. Então Deus exige justiça e não sacrifício. Ele diz assim, ó, aborreço. Na tradução King James está assim, odeio, ó. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Então Deus ele está dizendo que ele odeia, ele abomina, ele rechaça, né? As vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Muitas das vezes você vai numa igreja, aquela festa, aquela assembleia solene, né? Tem até aqueles microfonezinhos, que nem microfone de deputado, né? Daquelas assembleias lá de Brasília, né? Eles fazem aquelas festas lindas, maravilhosas, falta pouco cair neve dentro da igreja. E não tô dizendo, tô dando um exemplo aqui, tá, irmãos? Não tô dizendo que as igrejas são assim, não. Tem igreja que é e tem igreja que não é. E eu não tô aqui julgando também igreja, não. Não estou julgando igreja. Eu estou querendo dizer que tem muitas igrejas que colocam um princípio na frente, um princípio mais importante na frente do outro. Isso está errado diante dos olhos de Deus. Então ele diz que ele odeia. Está escrito lá em Isaías capítulo 1, está escrito também em Jeremias muitas vezes, onde a inversão de valores, a inversão de princípios. Porque o povo de Israel é um povo festivo, um povo religioso, um povo que amava fazer sacrifícios. Mas era um povo que procurava maltratar o seu próximo. Então Deus muitas das vezes não se agradava disso. Como eu uma vez eu fui... Nossa, eu ia muito para a marcha para Jesus. Ia muito. Vou resumir aqui. Aí na última vez que eu fui, faz algum tempo. Na última vez que eu fui, aí eu tô vendo lá os trio elétrico, né? É música para Jesus, né? Não vou falar nem louvor, porque é música, que lá para mim é música, não é louvor não. Mas antigamente, quando minha visão não estava aberta, né? Quando o Espírito Santo ainda não tinha aberto a minha visão, eu achava que aquilo ali era bom, era normal. E um dia eu tava lá, na última vez que eu fui, eu observei que de um lado era só crente e tal, era só cristão fazendo, né, se alegrando na presença de Deus. Aí do outro era homossexuais, eram pessoas usuárias de drogas, né, naquela maior judiação ali. E eu fiquei olhando para aquela situação e no momento assim, eu sou muito introspectivo, eu sou uma pessoa muito introspectiva, né? Eu gosto de pensar muito assim quando eu olho para as coisas, e eu olhei para aquela situação e eu vi o contraste. De um lado alegria, falando em nome de Deus, de outro muita tristeza. E eu falei assim, será que Jesus, se ele tivesse aqui, de qual lado que ele estaria? É forte, irmão, isso aqui.
Aí eu falei, com certeza Jesus estaria do lado dos doentes, e não do lugar que está tendo festa, entendeu? Aí eu falei, Senhor, é a última vez que eu venho aqui, eu nunca mais piso o pé nesse lugar, e até hoje eu nunca mais fui. Por quê? Porque é uma espécie de festa, né? Marcha para Jesus, mas que na verdade eu creio, irmãos, que não agrada o coração de Deus, não agrada o coração de Deus. Não que Deus não ame as pessoas que vão na marcha para Jesus, mas Deus não se agrada com essas atitudes. Por quê? Porque eles estão colocando ali, eles estão vendo o sofrimento das pessoas ali, mas não tem gente para ir lá e entregar um folhetim. Eu que já evangelizei na Praça da Sé, a gente sabe muito bem que ali tem pessoas desviadas da presença de Deus, tem filhos de Deus, filhas de Deus ali, que eu creio que Deus irá levantá-los, né? Então eu não creio que Deus está ali. Por quê? Porque ninguém vai lá dar um abraço naquela pessoa, ninguém entrega um folhetim para aquela pessoa, ninguém sabe, as pessoas, por que não faz um dia mundial de ir lá evangelizar, levar uma marmita para aquelas pessoas, né? Então a gente fica pensando, será que Deus está nisso, né? É festa solene, é assembleia solene, sabe? É festa, é sacrifício, isso aí, mas será que está agradando a Deus? Será que está agradando o coração de Deus? Eu fiz um curso lá no Tietê, um básico de teologia, não cheguei a terminar. E eu descia lá e todas as vezes, para passar, descia no terminal do metrô lá no Tietê e passava assim para ir para a igreja. E tinha uma senhorinha muito velhinha, que ela ficava lá sentada pedindo esmola e coitada, toda suja, sem... É uma tristeza, gente. É a gente imaginar o nosso pai e a nossa mãe naquela situação. Aí você vai entender o que eu tô falando. Compaixão é isso. Nem todo mundo tem compaixão. Misericórdia das vidas. E Jesus tinha muito isso. Então eu vi as pessoas passando para lá e para cá fazer curso de teologia. E coitado da mulher, ninguém parava ali para dar um pão para aquela mulher. Eu não tô falando isso para mim aparecer não, irmãos. Mas eu ia lá, eu comprava um pão, eu dava para ela e falava, Jesus ama muito a senhora. Aquilo tocava no meu coração. Mas enquanto as outras pessoas, eu observava que elas passavam, ninguém falava com aquela senhora, ninguém ali, sabe, dava uma palavra de conforto, de consolo para aquela senhora. E eu ficava indignado, eu falava, o que adianta? O que adianta a gente ser religioso e não ter amor no coração e não ter compaixão pelas pessoas? Então nada vai valer, o meu diploma de teologia não vai valer, sabe, a minha religiosidade não vai chamar a atenção de Deus. Eu posso conhecer Bíblia de capa a capa, eu posso saber hebraico, aramaico, grego, isso não vai adiantar nada para Deus, meus irmãos. Por quê? Porque Deus, ele quer que nós tenhamos compaixão, amor pelo nosso próximo. Você pode ver que tem gente que não conhece nem Bíblia direito, mas quando elas passam a fazer a obra de Deus, né, corpo a corpo, Deus passa a usá-la grandemente, poderosamente. Por quê? Porque o que vale mais para Jesus Cristo, não que nós não tenhamos que conhecer a palavra de Deus, mas o conhecimento sem amor também, ele é vão. Paulo, ele diz que o amor é o dom supremo, não é o conhecimento não. Você pode ver que ali o conhecimento está mais para baixo. Ele colocou o conhecimento como algo secundário e não primário, mas sim o amor de Deus. O amor de Deus é o dom ali que rege todas as outras coisas. Então não adianta festa, sabe? Eu detesto chegar na igreja e ver festa, aquelas pessoas fazendo, sabe? Aquelas coisas, assembleia solene. Mas quando eu vejo que os irmãos ali não têm amor, irmão, me dá vontade de ir embora na hora. Eu falo, eu sou sincero para você. Me dá vontade de ir embora, sair da igreja e ir embora. Por quê? Porque eu não aguento hipocrisia. Eu não aguento fingimento. Eu gosto da verdade, das coisas verdadeiras, sabe? Então, essa palavra que eu deixo para o nosso entendimento. Deus, ele odeia, ele detesta. E lá em Isaías capítulo 1, ele vai falar o que ele quer realmente. Ele vai falar que ele quer que nós venhamos ajudar os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Como não existe hoje viúva, hoje tem plano social do governo para as viúvas, né? E essa questão dos órfãos também, tem os planos sociais. Mas Deus, ele está falando ali, ele está denominando essas pessoas como pessoas necessitadas, ou seja, ele quer que nós ajudemos pessoas necessitadas, que nós venhamos a estender as mãos para essas pessoas, sabe? Amar essas pessoas, ajudar essas pessoas, falar do amor de Cristo para essas pessoas. Então, essa palavra que eu deixo para nós